Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Olá, amigos do programa Além da Vida, muito bom dia. Quem vos fala é Miguel, da equipe do terceiro domingo também, aqui junto com a nossa querida amiga Teca. Bom dia, Teca. Bom dia, Miguel. Bom dia, Cacá. Bom dia, Antônio. Bom dia, prezados ouvintes. Que possamos ter uma manhã de muita luz, de muito entendimento. Antônio também, de Cambé. Bom dia, Antônio. Bom dia, Miguel. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Cacá. Bom dia, meus queridos ouvintes. Realmente nós possamos ter uma manhã iluminada, como já nasceu o dia de hoje, né, com o sol brilhando, e que esse sol seja Jesus em nossas vidas. Verdade, é um mês que nós estudamos mais, né, o Cristo, as suas mensagens, e a gente convida todos vocês, amigos ouvintes, né, bom dia, Cacá também, né, tá aqui do nosso lado, a que faça essa reflexão, principalmente nesse mês, e transmita isso aos pequenos, aos jovens, às crianças, né? Que é o mês de Jesus, não é o mês do Papai Noel, né? O Papai Noel entrou de gaiato nessa história, né, Teca? É verdade, porque a gente pergunta muitas vezes, fala, né, o que a gente está comemorando? O Natal, né? Mas não é o aniversariante que seria Jesus, né? A minha netinha, eu falo para ela assim, né? Eu falo para ela assim, bebezinho, o que nós estamos comemorando? Ela fala assim, Jesus que nasceu. Isso aí, Natal é nascimento. Mas né? Tá aí, pessoal, então a gente vai comentar hoje no programa, entre o momento espírita e a reflexão espírita do nosso querido amigo José Antônio, Jesus, através das suas parábolas, através da sua mensagem, que ficou até hoje, né? E o Espiritismo vem resgatar de uma maneira mais profunda, mais simples e mais prática, né? Colocando na nossa vida esses ensinamentos. Mas vamos lá para o nosso momento espírita, preparado, organizado pela Federação Espírita do Paraná, que hoje tem como título Trabalho e Amor. O poeta das delicadezas, Khalil Gibran, assim escreve a respeito do trabalho. Todo trabalho é vazio, exceto se houver amor. E quando trabalhais com amor, estais a ligar-vos a vós mesmos, e uns aos outros, e a Deus. E o que é trabalhar com amor? É tecer o pano com fios arrancados do vosso coração, como se os vossos bem-amados fossem usar esse pano. É semear sementes com ternura e fazer a colheita com alegria, como se os vossos bem-amados fossem comer a fruta. O trabalho é o amor tornado visível. Com alegria, a doce professora adentrava a classe. Seu sorriso contagiante, sua bondade, a paciência para explicar os difíceis conteúdos da matemática faziam com que sua aula fosse uma das mais esperadas. Entre números, sorrisos. Entre equações, incentivo. Entre fórmulas, a alegria do ensinar, que se convertia na alegria do aprender. Por escolha popular, tornou-se diretora da escola na qual lecionava. Em sua sala, recebia alunos e pais dos mais diversos matizes. Tantas histórias, tantas dificuldades. Para cada um deles, uma palavra de estímulo, um voto de confiança. O auxílio abnegado em nome da educação e também em nome da fé em Deus, que otimista cultivava em seu coração. Tudo transcorria bem, até que um dia recebeu a chocante notícia.
Um câncer de difícil tratamento tomava-lhe o organismo. Ela não contava nem 40 anos, e contra a doença, por meses, embrenhou-se em profunda batalha. Por vezes, sentiu o coração temeroso. Por vezes, sentiu-se só. Em alguns instantes, revoltou-se. 3 filhos pequenos esperavam-lhe os cuidados. Em momento algum, porém, deixou de sorrir. Deixou de ser otimista. Deixou de oferecer palavras gentis àqueles que a procuravam. Por mais rude que fosse o tratamento, enquanto tinha forças, trabalhou alegremente. Preocupava-se com o bem-estar de seus alunos e da escola sob sua gestão. Quando os cabelos lhe caíram durante os jogos escolares, todos os alunos, de forma solidária, utilizaram lenços em sua homenagem. Todavia, a doença avançou a passos rápidos, e a professora alegre e festiva, que gostava de ensinar tanto quanto gostava de dançar, a retornou às moradas celestes. Após o falecimento, pais, alunos e colegas de trabalho solicitaram ao Núcleo de Educação a mudança do nome da escola. Numa cerimônia emocionante em 1º de setembro, dia do aniversário da professora, o colégio ganhou nova denominação: Colégio Estadual Professora Camila Pivovar da Cruz. Ao longo de nossas jornadas, Deus nos confia missões, as mais diversas, de acordo com nossas aptidões. Ensinar, curar, projetar, construir. De que maneira temos nos portado diante do trabalho? Trata-se apenas de meio para adquirirmos os recursos financeiros necessários à sobrevivência? Ou nele encontramos possibilidades de ajudarmos a transformar o mundo? Em todas as coisas, percebemos o agir do Criador. Em tudo encontramos a divina assinatura. O trabalho realizado com amor é forma de deixarmos nossa assinatura no curso da evolução. É forma de participarmos ativamente da atuação divina, que a todo instante, por inesgotável amor, cria e trabalha sempre e sem cessar. Pensemos nisso. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, pessoal, a nossa mensagem de abertura, né, Teca? Bem profunda, bem atual aos nossos dias, quando fala da educação, do ensino, e coloca aí a figura divina do professor. Para mim é uma profissão que liga diretamente a Deus aqui da Terra, né? Mas que tem todo o amparo da espiritualidade. Ah, com certeza, né, Miguel? O trabalho em si, né? Todo tipo de trabalho, desde que feito, como diz na mensagem, desde que é feito com amor, ele tem uma proporção assim muito grande. A gente que já trabalhou, né? A gente trabalha hoje, mas já diferente, não mais aquele trabalho, aquele compromisso. A gente se depara ao longo do tempo, né, com várias pessoas, convive com várias pessoas e cada um tendo uma visão do trabalho, né? E a gente vê que realmente muitos vão para o trabalho simplesmente pensando no pagamento do final do mês, né? A gente vê muito isso. E tem uma frase que ele estava ouvindo ali, eu pensando, que fala assim, né, floresça onde flores plantado, né? Eu acho muito bonito isso, porque às vezes você vai para o teu trabalho, se você for para o teu trabalho resmungando, reclamando, parece que tudo dá errado naquele dia. Mas se você for leve para o trabalho, colocar amor naquilo que você faz, se dedicar, fazer o melhor que você pode, nossa, você também vai ter essas luzes aí, quando você for para o outro lado, as luzes também lembrando, né, daquilo que você foi, daquilo que você fez, né, principalmente, né?
porque não tem aquela frase que diz: o trabalho dignifica o homem, né? Não é isso? É verdade, né, Antônio? Eu, quando vi o título do Momento Espírita, a gente vai direto para o Livro dos Espíritos e lá vê que trabalho é a segunda lei moral, depois da lei de adoração. Sim. E a lei de amor é a que finaliza e sintetiza todas as outras 9, junto com a justiça e a caridade, né? Então, esse título aqui engloba praticamente todo o ensinamento moral do Cristo, que a gente encontra lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, que é um verdadeiro guia, um roteiro seguro para todos nós, né? Com certeza. O trabalho, e da forma que foi apresentado, justamente com essa profissão maravilhosa que é o professor que ensina, e nós observamos na fala desse orador que traz a mensagem, que sempre essa professora tinha um algo mais. Todos nós podemos dar um algo mais, principalmente em favor do outro, porque é sempre assim. Onde você estiver trabalhando, pense no outro, não pense só em você, porque você dá o seu algo mais, você vai ter o resultado e o teu ambiente vai melhorar. E o ambiente de reclamação não traz nenhuma positividade. O ambiente de reclamação só traz justamente a discórdia, pensamentos contrários, e aí as discussões, e o ambiente vai ficando ruim. No trabalho, pensemos sempre em dar o nosso melhor. E não pense nisso como perfeição, porque perfeição é coisa de perfeccionista. Nós temos que pensar como o melhor que podemos dar, aquilo que temos de melhor, com todos os nossos defeitos, porque todos nós somos espíritos ainda a caminho desta perfeição. Que possamos fazer o nosso melhor, cada um de nós, aonde estivermos, e observe, assim teremos um mundo melhor. Pode ter certeza nisso. Eu lembrava aqui agora, você falando, e a Teca também, ontem lá no Centro Espírita Allan Kardec, né, Terezinha, a gente está estudando com eles essa série, perdão, Os Escolhidos, né, que desde 2017 tem feito um sucesso muito grande, que conta a história do Cristo e dos apóstolos, né? E o pessoal que vai buscar sacola lá os sábados à tarde está conhecendo, né? Porque são pessoas de condição bastante humilde, né? Não tem acesso à internet muitas vezes, não tem acesso às séries, essas que estão passando, né? E principalmente essas, Os Escolhidos, e a gente está colocando lá e estuda com eles a luz do Espiritismo. Me chamou a atenção ontem, né? Que foi o momento lá da pesca milagrosa, né? Que Simão até então não acreditava no irmão André, que já tinha encontrado Cristo Jesus, né, lá no Jordão, quando ele foi batizado por João Batista, e tentando convencer o irmão, mas nada, né, ele afogado nos problemas. E ele, quando Jesus está ali na praia e eles chegam com o barco, né, Simão o trata de professor, né? Enquanto o André, já aceitando o Messias, o tratava de mestre, né? Mestre. Então, olha que interessante, né? Como é que nós estamos tratando Cristo, né? Será que ainda como um desconhecido, como um professor? Ou a gente já colocou ele no nosso coração e, claro, na nossa vida prática, e o tratamos de mestre, né? O mestre, as palavras são sinônimos, né? O Antônio aqui é professor de português, mas tem diferença. Apesar de serem sinônimos, né, mas tem diferença. No meu entender, parece que o mestre é aquilo do consentimento do coração. E o professor, aquele que ensina, é o consentimento da razão, né? Os dois são importantes, mas quando chega no coração, né, Antônio, é porque a pessoa entendeu, e aí é só através do entendimento que ele vai colocar em prática o ensinamento que ele recebe, né? Então me chamou a atenção ontem, né, Teca, lá. Isso. E a conversão de Simão, claro, é imediata, né, porque ele viu que
o nosso Nossa, amigo ele teve tinha poder, né? Ele viu a coisa acontecer ali, né? É. Na frente dele, então foi fácil para ele. Multiplicação de peixes. É interessante que Kardec vai analisar essa passagem lá na Gênese, né? Sim, Tratando isso como Jesus tendo a dupla vista. Ele sabia onde estava o cardume, né? Então não adianta, se você não jogar a rede no cardume, não vai pegar, né? E claro, tem mais um componente aí, porque na Gênese ele trata dos milagres, entre aspas, né? Depois do capítulo dos fluidos. E claro, o fluido do Cristo era aquele fluido puro, né? Imagina, até os seres inferiores da criação, né? Claro, eram atraídos por esse fluido, é natural, né? A gente tem o exemplo de Francisco, né? Que os animais vinham, chegavam perto dele, né? Porque imagina o que emanava do coração. Francisco de Assis. De Assis, que é outra... o João, né, o apóstolo João, lá naquela ilha de Patmos também, que ele começou a pregar para os peixes, e os peixes ficavam todos ali como se tivesse entendendo aquilo que ele dizia. Imagina, né, o magnetismo, esses fluidos que eles possuíam, né? Então vale a pena a gente estudar, pessoal, isso, né? É somente através do trabalho, da busca do conhecimento e do trabalho, como o Antônio disse, né? Trabalho do bem, que a gente vai desenvolver essa virtude principal que é o amor. E nós estamos falando de Jesus esse mês e nós trouxemos para vocês aqui reflexões sobre a caridade através da parábola do bom samaritano, né? Que é uma das passagens mais conhecidas do Cristo. E nós vamos encontrar Kardec estudando essa passagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que tem como título Fora da caridade não há salvação, né? Todos nós conhecemos, né, Teca, a parábola do bom samaritano, né? Então, é aquele incidente que acontece numa região lá da Palestina, um judeu é atacado, provavelmente por samaritanos, né? Um deles a gente sabe que é samaritano, e aí depois passa o levita, passa, né, o doutor da lei, o sacerdote, né? E ele vai ser socorrido por um samaritano que era discriminado, né? Essa situação Jesus está contando em relação a uma pergunta feita por um rabino, que ele estava, ao mesmo tempo que ele testava o Cristo, ele queria informação, né, do que ele devia fazer para ganhar a vida eterna, né? E Jesus fala, né, amar ao próximo como a si mesmo. E ele insiste na pergunta, e como que eu devo amar? Porque isso está escrito na lei, né? Sim, mas tem que entender o que está escrito na lei, né? Não é só ler, né? Tem que entender também. E ele conta essa história para mostrar, para exemplificar quem é o próximo, né? Então, é uma passagem muito bonita que Kardec vai colocar para a gente no Evangelho, né, Teca? Sim, ele vai colocar no capítulo 15, como você disse, e Paulo ele vai trazer, né, na instrução dos espíritos uma dissertação, vamos dizer assim, sobre a caridade, né? Porque Paulo ele trazia muito isso, né? Tanto que ele tem aquele texto muito bonito que a gente fala, né, que ele fala, né? Se eu não falasse a língua dos anjos, dos homens, se não fizesse a caridade. Então ele trazia isso muito presente nele, essa coisa de você se doar, de você auxiliar, de você... E a gente sabe, né, que nós não somos nada se nós não estivermos pensando no próximo, agindo para o próximo, mas só não naquela caridade, ele vem nos ensinar, não só aquela caridade de colocar a mão no bolso, porque essa é uma caridade fácil, né, da gente fazer, né? Mas é aquela caridade de você se doar, de você se... E isso a gente vê nessa passagem, por isso até que essa passagem do bom samaritano tá aqui dentro desse capítulo, porque foi o que o samaritano usou para com aquele caído, né? Ele fez uma caridade, a misericórdia que ele teve para com esse judeu caído. Tem uma frase que eu sempre gosto de citar, e muitas vezes falando, né, geralmente quando a gente fala a respeito de caridade, hoje a gente cita essa frase. Essa frase ele é de um poeta, um orador e um sacerdote, que ele era na época, sei lá, não sei mais assim se ele ainda é vivo, mas era de Montgomery, né? É isso que fala, né? Sim, Montgomery. E ele usava essa frase nos
Nos discursos dele, quando ele pregava lá na igreja dele, ele usava sempre essa frase, e ele dizia sempre assim, ó, quem do outro se compadece, de si próprio lembra. Olha que coisa mais profunda, eu gosto muito dessa frase, porque é exatamente isso, né? Quem do outro se compadece está se lembrando de si próprio, né? Porque é aquele ensinamento que Jesus falou, que eu não quero para mim, também não desejo, o que eu não desejo para o outro, aquilo que eu não quero para mim, não é, Miguel? Verdade. Então a gente tem que estar sempre atento a isso, e a caridade é exatamente isso, é você estar sempre atenta e sempre com o olhar no próximo. É verdade, esse texto, né, Teca, a gente vai ver Kardec, os espíritos e Paulo, né, que vem dar uma única comunicação na instrução dos espíritos, vem falar de duas virtudes, caridade e humildade. E humildade. E que essas duas virtudes, né, vão combater os dois principais vícios ou imperfeições que a gente tem no espírito imperfeito, que é o egoísmo e é o orgulho, né? Então, o texto vai dizer, e Kardec é muito objetivo quando ele diz assim, que caridade é a condição nossa de espírito inferior, né? É a condição absoluta para garantir a felicidade futura. Lembra bem, Cristo disse que aqui na Terra nós não seríamos felizes. A felicidade aqui seria relativa. A verdadeira felicidade estaria no futuro, no plano espiritual, em mundos felizes, não aqui no mundo de provas e expiação, onde nós temos que quitar os nossos débitos do passado, né, Antônio? Então, vai colocar a caridade como sendo a cota de felicidade para todos nós, em oposição a tudo de mal, tudo de ruim que acontece aqui, em função dos espíritos que aqui estão. Que são esses espíritos, nós, né, espíritos inferiores, que damos a característica a esse mundo, a Terra, né? E a prática da caridade, segundo o texto de Kardec, é a única condição de salvação. Olha só, pessoal, nós não estamos falando de cura, nós estamos falando de salvação, espírito. Muitas vezes a gente se preocupa muito com a cura, que é do corpo físico, uma enfermidade, uma doença, né? Uma malformação. Aqui, Kardec e os espíritos superiores estão falando de salvação. Salvação é espiritual, né? Isso aí o espírito vai levando para sempre. E quando nós falamos de caridade, entendemos a caridade de Kardec aqui, né, Antônio? Ela vem em primeiro lugar. Por quê? Porque ela engloba, abrange todas as outras virtudes, inclusive ela é supremacia, ou ela está acima da esperança e da fé. E a gente vai comentar um pouco mais disso, né, Antônio? Isso está no próprio texto do Paulo, né, quando ele fala sobre o amor, sobre a caridade, né? E essas questões, elas foram muito polêmicas no mundo religioso, porque devido à nossa própria dificuldade em amar o próximo, nós temos uma dificuldade justamente de amar ao nosso próximo. Imagina amar o inimigo, que é uma recomendação do próprio Cristo. Aí nós começamos a criar situações em que essas situações facilitassem não só o entendimento de algumas passagens, mas facilitassem a nossa vida no caso de salvação, que é algo que é pregado em todas as religiões. A doutrina espírita também se tornou uma religião cristã. Mas, em doutrina espírita, existe uma bandeira que nós erguemos de que fora da caridade não há salvação. Não importa se você não é espírita, não importa se você é de qualquer outra religião. O que importa é que você seja amoroso. Caridade aqui não é benevolência, não é solidariedade. A caridade, como entendia Jesus, é benevolência para com todas as pessoas, indistintamente. Não é só os do seu grupo, não é só você ser benéfico com aqueles que são da sua religião, mas com todas as pessoas, sejam elas brancas ou pretas, qualquer gênero sexual, sejam elas de qualquer etnia,
não importa. É ser benéfico com todos. Indulgência para com os defeitos que todos nós possuímos. Ser indulgentes, não julgar. Ser uma pessoa que compreende, que acolhe, usando o termo de hoje, e perdão das ofensas, de todas as ofensas. Isso é caridade, como entendia Jesus. Porque o tempo inteiro, Jesus, em sua jornada, nos 3 anos que ele trabalhou na Terra encarnado, que ele trabalhou essa busca desse reino, o reino dos céus, ele combateu o orgulho e o egoísmo. E ele exaltou o amor. Ele exaltou a humildade, sempre mostrando os caminhos para nós. É difícil fazer? É claro que é difícil, porque já se passaram mais de 2000 anos e observe o mundo. Nós ainda vamos encontrar entre nós, e até mesmo em nós, sentimentos contrários. Daí o homem criou nas religiões sentidos para as coisas que tem a ver, nós podemos dizer, usando sem nenhuma vamos dizer assim, sem nenhuma maldade no coração, mas apenas para informar que isso é fato. Sentidos teológicos de que facilitariam a nossa chegada ao reino dos céus. Como um sentido que é muito comum nas religiões, que você precisa ser batizado e você precisa, além de ser batizado, você aceitar a Jesus. E aí, pelo fato de Jesus ser o Cordeiro de Deus, que teria se sacrificado por todos nós, redimindo os nossos pecados. E aí você, aceitando Jesus, você estaria salvo. Até no último suspiro da sua vida, mesmo que você tivesse feito muitas atrocidades durante a vida. Como espíritas, nós dizemos que é necessário nascer de novo, porque nós estamos parafraseando Jesus no discurso com Nicodemos. É necessário nascer de novo. E nascer de novo é nascer de novo, porque o que vem da água é água, o que vem do Espírito é Espírito. Porque somos espíritos e estamos carne, corpo. Estamos, nós não somos a carne, nós estamos. Isso é uma experiência de vida. E por isso temos que experimentar a vida sempre da melhor maneira. Como disse lá na mensagem do trabalho, fazer o melhor que pudermos, sem questionamento de perfeição, porque não é perfeccionismo, é você fazer o seu melhor, você ser o seu melhor, e você sabe muito bem que Deus, estando em todos os lugares, inclusive dentro de nós, Ele sabe qual é o seu melhor, e você sabe qual é o seu melhor, então dê o seu melhor. Seja melhor, todos os dias, e você fará o melhor. Não importa a sua religião, faça sempre o melhor. Seja caridoso, ame a seu próximo, ame a Deus sobre todas as coisas. Assim disse Jesus. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Não sou eu que estou dizendo, isso está escrito. Foi Jesus que recomendou isso para nós. E nós estamos relembrando tudo isso nesse mês que simboliza o nascimento de Jesus, o menino Jesus. Vamos lembrar do menino, dessa pureza de coração que é as crianças. Vamos lembrar de Jesus criança. Vamos lembrar
de que temos que ter o nosso coração puro, puro de maldades, fazendo com que nosso sentimento seja sempre o melhor. Pensemos no bem, façamos o bem, façamos o belo. Sejamos amorosos. Esse mês reflete tudo isso. É Natal. E sigamos assim o ano inteiro. Não é verdade? E no Evangelho já traz, né? O verdadeiro cristão é reconhecido pelas suas obras, né? É bem assim mesmo. Né? Eu queria destacar uma coisa. A gente acho que aprendeu que o messianato do Cristo foram durante 3 anos, dos 30 aos 33. Mas aos 12, tem a passagem dele lá no templo. E ele discutindo, no bom sentido, com orientando os doutores da lei, os sábios, os escribas, né? Essa passagem que a família dele foi, né, para as festividades, não sei se da Páscoa, né? E era para ele voltar na caravana do tio, e aí não volta, dali 3 dias, os pais voltam para Jerusalém e ele estava lá, no templo, né? Estudando, conversando, convertendo, né? Orientando. Então, eu acredito que o Cristo, né, pela natureza dele, ele teve esse trabalho até quando era mais jovem, né? É que não há relatos disso, né? Há mais os relatos dele na fase adulta, mas ali ele já se mostrava como um espírito diferenciado, né? E isso que a gente tem que destacar e temos que cuidar. Por quê? Porque a gente sabe que a lei do progresso, ela está se manifestando, como, por exemplo, na Terra. A Terra deixando de ser um planeta de provas e expiação para ser um mundo de regeneração. Através de quê? Da vinda de espíritos melhores, que ainda tem provas a passar, né? Tem débitos do passado, mas num outro nível, num outro patamar. Então, cuidado, né? Todos nós, com as crianças com quem nós estamos albergando, seja na família, seja na escola, seja no contato, na educação, porque possivelmente são espíritos mais elevados, né? Porque é isso que Deus possibilita aos mundos para que eles evoluam, eles cresçam, né? Olha a ação do homem na natureza, quando ele trabalha de acordo, né? Sem desequilíbrio, sem ganância, ele melhora as condições, né? A fome desaparece. Eu sempre dou o exemplo do cerrado brasileiro, né? Há 20 anos atrás, o que era o cerrado brasileiro? Se não uma caatinga sem produção, né? Árvores arbustivas de pequeno porte, um solo sem fertilidade, e olha o que o homem fez. O homem transformou o solo, corrigiu o solo, né? Melhorou a fertilidade, a nutrição, as plantas foram semeadas e hoje o Brasil é o celeiro do mundo hoje, né? Então, o homem tem que entender o seu papel na natureza, preservando e explorando onde é possível. Mas eu gostaria de destacar um subtema que Kardec coloca nesse capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. E ele contesta essas duas afirmações, por quê? Porque elas são falsas. A verdadeira expressão é fora da caridade. Por quê? Como a gente disse, a caridade está acima das virtudes, porque ela é possível ser feita por todas as pessoas. O pobre, o rico, o sábio, o ignorante, todos podem ser caridosos, né? Então, a fé é diferente, né? A crença, a inteligência, ela segrega. A igreja, entendendo igreja como grupamento de pessoas, seja de denominação religiosa que for, ela é um grupo que vai estar de acordo com os postulados daquele grupo lá. Muitas vezes contrário a outro grupo, então separa, né? E porque fora da verdade também não há salvação. Por quê? Porque a verdade que nós temos aqui no nosso mundo, né, até que é relativa. Relativa ao nosso grau de evolução. Não é a verdade absoluta dos espíritos puros, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com o que a gente observa aí pregado, né? Então Kardec vem colocar uma virtude, que é a caridade, como ela sendo o caminho da iluminação, o caminho da perfeição, e claro, para que o espírito possa melhorar, né? Bem, é essa a ideia. É bem isso mesmo, amiga. Você estava falando, estava pensando. Você já pensou aquelas pessoas que moram lá nos Conchinchina do Juda lá? Eles não participam de igreja nenhuma porque é muito longe chegar, às vezes, a uma igreja e tudo. Mas isso não faz com que ela não seja virtuosa,
né? Que ela não tenha esse espírito de caridade, essa coisa. Então, por conta disso, ela é relegada a um segundo plano. Não pode, né? A igreja, isso aqui realmente é uma coisa que não justifica. Fora da igreja não há salvação. Tem gente que não tem nenhuma religião assim declarada e, no entanto, é uma pessoa que faz um trabalho, às vezes, maravilhoso, né? E esse capítulo, né, Antônio, nós vamos fechar ele com uma instrução única de Paulo, o apóstolo. Olha só, pessoal, essa mensagem foi ditada em Paris, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, da qual Kardec era o presidente, no ano de 1860. E o Evangelho foi lançado em 1864, 4 anos depois. Então, olha o cuidado de Kardec em organizar as mensagens que eram enviadas para ele, ou recebidas, no caso lá em Paris, no próprio núcleo de estudo dele. Então, ele, naquele tempo não tinha computador, não tinha nada. Então, olha o senso de organização, né, o metódico que era Kardec de separar os temas e apresentá-la na hora certa. Olha, na hora que o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, foi lançado, né? Acho que vale a pena, nós temos tempo, né, Antônio? Você tem ela. E vamos, são 2 parágrafos só, né? Você lê o primeiro, a Teca lê o segundo, para ver a mensagem linda de Paulo fechando esse capítulo Fora da Caridade não há salvação. Exato. Lembrando sempre que Allan Kardec, o professor Hippolyte, era um pedagogo, um professor de extremo gabarito. Vamos à mensagem. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecer-nos-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é o reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a percrustar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão
são uma só e a mesma coisa, dando que todos quanto praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Paulo, o apóstolo, Paris, 1860. Tá aí, pessoal, uma mensagem que deve ser lida, relida, né? E me chama a atenção aqui isso, né? O perfume da caridade que as pessoas que praticam o bem de coração, né? E isso, os espíritos superiores, os bons espíritos, eles vão sentir, né? E é a presença deles, a gente sempre diz isso, que faz com que os maus não se acerquem de nós. Por isso que a proposta no bem deve ser a nossa proposta maior, né? O texto ainda fala disso, né? Do trabalho de perscrutar o sentido profundo e as consequências do ato que a gente está fazendo, da caridade que a gente está praticando, né? E descobrir através de todas as aplicações o verdadeiro sentido. Olha só, não é só a doação de um objeto material, ou do nosso tempo, ou de uma qualidade que a gente tem, reparti-la, né, com pessoas queridas e até com estranhos. É estudá-la em profundidade, porque quanto mais a gente estuda, mais conhece, mais a gente vai entender e mais vai praticar da maneira melhor. E quando ele fecha a mensagem falando da doutrina espírita, do espiritismo, isso é sem exclusão de nenhuma outra doutrina, seja ela filosófica, científica, espiritualista, claro, né? Mas no sentido de o espiritismo vem trazer mais informações. Então nós sempre destacamos que na sociedade parisiense, lá na época de Kardec, no final do século XIX, tinham pessoas lá, cristãs, muçulmanas, né? Até pessoas que não acreditavam em Deus, trabalhando com Kardec, porque uns estavam interessados mais na ciência espiritualista, na mediunidade, outros mais na parte moral, mas todos trabalhando por desenvolvimento de uma doutrina que vinha trazer nesse momento oportuno, final do século XIX, mais informação, quando a humanidade já estava mais preparada. Então, aqui fica a mensagem do Espiritismo ajudando outras doutrinas, sem excluir. Então a pessoa pode continuar praticando a sua fé, a sua crença, seja no catolicismo, no protestantismo, em qualquer outra doutrina espiritualista, com os ensinos espíritas, né, Antônio? Sem problema. Porque a verdade, quando ela se apresenta, não há contestação. E o Espiritismo é essa verdade renovada da mensagem cristã trazida por Jesus, de uma maneira agora mais ampla, mais abrangente, continuando simples, mas mais profunda, né? Com certeza. Tá aí, pessoal. Teca quer fazer mais algum comentário? Falar sobre o Malaquias? Ah, sim. Bom, nós estamos com 8 minutos. A gente gostaria de destacar também, relacionado com esse tema das parábolas, né, Teca E do Bom Samaritano. E essa série que a gente tem recomendado muito, Os Escolhidos, que na Netflix fica até o final desse mês de dezembro de 2024, né, mas em outros locais pode ser encontrado. Ali é uma passagem, quando Jesus e os discípulos passam pela Samaria, né, um momento ímpar, que mostra muita fraternidade, né, de confraternização, e Jesus era muito bom para isso, quando ele vai resgatar uma ovelha perdida, né? E ele vai ao encontro daquele que foi um dos assaltantes da parábola do bom samaritano, que atacaram um judeu, né? E é muito bonito, né, Teca, se quiser comentar, né, mas ela mostra a preocupação do pastor de ovelhas com aquela ovelha que se desgarrou, das outras 99, né? Sim, nossa, é muito, eu sou até suspeita também para falar, porque eu gostei tanto dessa série, assim, tirando, é lógico, o romantismo da série, aquela coisa toda, mas dentro dos ensinamentos que está no Novo Testamento, tudo, a gente vê assim que, nossa, traz-nos lições assim maravilhosas, né, para a gente estudar, analisar, né? E essa do Malaquias realmente é maravilhosa, porque ele narra para Jesus o que foi que aconteceu, né? Porque eles assaltaram lá o judeu, deixaram ele caído, e ele tinha assim na mente dele que o homem tinha morrido. E isso daí traz para ele assim um remorso, né? Ele fica sentido com aquilo lá.
E Jesus, então, né, ele já era possuidor dessa dupla vista, né, que a gente falou ali quando estava falando da pesca. Ele já sabia tudo o que tinha acontecido, ele já via, né, o que acontecia com Malaquias, e ele pede na cena lá do filme, tá, da série, ele pede a João e ao Tiago que vai lá e ara o campo, corta o mato, tudo, ara o terreno e planta. Aí ele vai jantar na casa do dono do terreno. João e Tiago não sabiam. Achava que eles iam plantar para os viajantes que passavam e colher, né, as coisas para eles se alimentarem durante a passagem. E ele vai ver Malaquias, e Malaquias fala assim, olha, eu vou jantar com vocês. Ele fala, mas eu não tenho nem o que comer para minha família. E ele fala, não se preocupa com isso, né? E aí chegam os outros apóstolos trazendo, então, a refeição. E Jesus pede a Malaquias que conte o que foi que aconteceu. E ele conta que ele estava com uma fratura na perna, um machucado, ele quebrou a perna, estava lá sem poder fazer nada, por isso que o campo era mato puro, ele não podia mais trabalhar no campo. E ele conta para Jesus então que ele caiu do cavalo, porque ele no assalto lá ele ficou com o cavalo e ele quebrou a perna, né? E ele cai do cavalo e ele fala, né, que ele voltou para casa pior do que ele saiu, realmente, porque ele saiu andando para um assalto e volta e quase que impossibilitado. Jesus, conhecendo o sentimento, porque ele conhece as pessoas, conhece o sentimento da pessoa, ele conhecia o sentimento do Malaquias, ele já sabia do arrependimento, de todo aquele remorso que ele sentia por conta do que lhe havia acontecido, porque ele achava que o homem havia morrido. E Jesus disse para ele não morreu. Aí ele olha para Jesus fala assim, eu juro, ele não morreu. E aquilo lá, ele até chora naquele momento, que para ele é um alívio saber que aquele que ele deixou nu lá na estrada não morreu. E Jesus conversa então com ele, pede para que ele volte a frequentar a sinagoga, né, volte a se inteirar com os ensinamentos de Deus. E eles vão embora. No outro dia de manhã, quando ele levanta, ele cai porque, né, ele botou o pé no chão e não tinha mais nada, ele havia sido curado. Então a gente vê assim, né, a misericórdia de Deus, a misericórdia de Jesus naquele momento. Ele conhecia aquele coração, né? Ele é lógico. Aí fala assim, mas ele era um ladrão, porque nós temos uma facilidade enorme em julgar. A gente já ia falar assim, ó, condenou, ele era ladrão, ele fez tudo aquilo, ele não merece nada. Jesus tinha uma outra visão, ele conhecia o coração das pessoas e conhecia as pessoas. Então ele vai, ele faz tudo aquilo, quer dizer, ele já planta, deixa o campo limpo, plantação, ele curado, pede para ele ir na sinagoga, quer dizer, ele dá todo um caminho aberto para que o homem possa seguir em frente e não necessitar realmente chegar a cair nesse erro novamente. Então, assim, são coisas assim, muito boas que você analisa, cada cena você vai analisando e trazendo isso para o dia de hoje, e a gente vê assim, nossa, né, que grandiosidade de Jesus, né? Jesus era realmente um mensageiro do Criador, né? E vale a pena assistir, né, Teca? Porque desde o começo da passagem, quando Jesus disse que ia passar pela Samaria, os discípulos contestam, né? Porque, nossa, eu nunca falei com um samaritano, né? Eles, havia, né, essa rixa muito grande, né? E todo o tempo ali, Jesus está educando quem? Os discípulos. Os né? discípulos. Os apóstolos, que eles iam continuar a mensagem, né? E não poderiam trazer aquela divisão no coração, porque era o mesmo povo, né? E é muito bonita. Essa passagem aí, a gente recomenda como todas as outras, né, Antônio? Que é uma forma de educar. Muitas vezes não era o Malaquias que precisava da educação, porque, como a Teca falou, ele já estava arrependido, né? Já era tempo da cura dele. Da cura, né? Dele, tem isso Jesus, também. A hora que o abraça ali, é interessante, que Maria nota, né? Os outros não, os outros estão assustados ainda. Maria Madalena. Maria Madalena, né? Que isso é uma conversa para outra hora. Então é isso, é a mensagem dele para todos, universal, né? Do Cristo. Com Mas certeza. é muito boa. Maravilhoso, né, citar essa passagem, e todos nós recomendamos a vocês a assistirem The Chosen e trazer Jesus, o homem, esse ser humano maravilhoso que é o nosso guia, é o nosso exemplo máximo para todos nós. Se você quer um exemplo para imitar, para seguir,
imite a Jesus, siga a Jesus. É verdade, e os que têm Netflix, lembrar que até o final desse mês só, provavelmente é o contrato que o pessoal da produção tinha com a Netflix até 2024. Mas você encontra The Sim, Chosen em no outros próprio locais. YouTube. Sim, Sim. verdade. Você consegue Eu gosto assim? da Netflix porque ela tem a tradução para português e a legenda em português. Nos outros já é mais difícil isso que a gente estava passando ali no centro. Teca, vamos nos despedir, porque depois o Zé Antônio fecha o programa. É verdade. Bom, gente, aqui fica então o meu abraço fraterno a todos vocês ouvintes, né? Desejando então, como vai ser o nosso último encontro desse ano, né? Desejo então a vocês que tenham um Natal divino, né? Um Natal com muito amor, com muita fraternidade, principalmente. E que comecem então um novo ano também com esse espírito de melhora pessoal, melhora moral, né? Buscando sempre através dos ensinos de Jesus, através desses livros que a gente sempre comenta, menciona aqui no programa, buscar sempre o aprendizado, cada vez aprimorando mais o conhecimento, entendendo mais as leis divinas, para que a gente possa entender também aquilo tudo que nós vamos passando, né, durante o ano, as coisas que vão nos acontecendo, tendo em entendimento que tudo passa e que nada é por acaso, mas que todos tenham um bom domingo, uma boa semana, um bom final de ano. Permitam que Jesus nasça em seus corações. Não o Jesus, um líder religioso, mas o Jesus, o ser humano divino, maravilhoso, que acolhe, que arrebata os corações com seu amor e essa singeleza. Permita que ele nasça em seus corações e seja melhor. Um bom domingo a todos. Eu também externo aqui o meu agradecimento por esse convívio durante todo esse ano, né, compartilhando sentimentos, emoções, vibrações, e aí todos nós crescemos. E que 2025 seja de muita felicidade e muitas realizações para todos nós. Um grande abraço. Olá, amigos. Hoje refletiremos sobre mais uma bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, diz Jesus. Por que verão a Deus? Essa é uma questão muito importante que despertou em Allan Kardec, em professor Divail, aquele interesse em saber. Se nós no mundo físico não vemos Deus, quando a gente desencarna, a gente vê Deus? É uma pergunta que Allan Kardec faz, que insere no item 31 do livro A Gênese, essa questão. Então Allan Kardec nos leva ao seguinte raciocínio: é natural que talvez não vejamos a Deus, porque estejamos encarnados num corpo material, e Deus é todo espírito. Mas desencarnando, seria possível então vermos a Deus? Todos os espíritos veem Deus, e aí vai entrar o ensinamento da doutrina que vai nos ajudar a compreender por que Jesus colocou uma condição para o espírito, para ele conseguir ver a Deus. A condição é estar limpo de coração. Então nós vamos analisar aqui, ó. Então por que nós não vemos a Deus? E diz Allan Kardec nesse item 31, porque a visão de Deus, ela é privilégio só das almas purificadas. Então as almas inferiores, elas não conseguiriam mesmo ver a Deus. E Allan Kardec vai nos explicar pelas maneiras que a doutrina espírita oferece a ele como subsídios. Por exemplo, o nosso corpo espiritual. Nosso corpo espiritual, quanto mais imperfeito o espírito, mais opaco ele é, e mais dificilmente nos permitiria ver a pureza de Deus. Por isso ele diz assim: comparemos, diz Allan Kardec, o espírito diante da divindade como um ser humano diante do sol num dia de neblina muito densa. Ele sabe que o sol está ali, ele percebe que há uma claridade, mas ele não consegue vislumbrar o sol. Por quê? Por causa dessa neblina. O corpo espiritual ainda é semimaterial, e quanto mais denso, mais difícil do espírito conseguir visualizar o que é a essência pura, que é a divindade. Então Allan Kardec ele vai nos apresentar a questão
mais necessária para ver a Deus, que explica essa bem-aventurança. Só será possível ver a Deus à medida que o espírito for se depurando. Porque à medida que o espírito se depura, o seu corpo espiritual vai se desmaterializando. E se desmaterializando, ele vai tirando essa opacificidade que o impede de perceber a Deus. Por isso que na terra, onde predominam os espíritos imperfeitos, onde habitam bons espíritos, mas espírito um só, o espírito puro, só um a terra conheceu, é natural que os espíritos não possam vir trazer a notícia de terem visto Deus, mas de pressentirem Deus, quanto mais evoluído o espírito, de sentir a vontade de Deus dentro de seus próprios espíritos, mas não de vê-lo. Só Jesus, mesmo em vida física aqui na terra, poderia afirmar, como afirmou: só quem vem do Pai conhece o Pai. Eu vim de meu Pai. Então só ele, Jesus, conhece Deus. Só ele viu a Deus. Por quê? Porque ele atingiu o grau máximo da evolução permitida para o espírito. Então o espírito é criado simples, ignorante, tanto em inteligência quanto em moralidade. Vai se reencarnando e desenvolvendo seus valores intelectuais e morais, até a hora que alcança o grau da pureza espiritual, quando então consegue ver a Deus. E aí vem uma outra questão. Então nós perguntamos, então se nós, por sermos imperfeitos, não vemos a Deus, nós estamos distantes de Deus? De forma nenhuma. Diz Allan Kardec na Gênese que Deus é pleno e está em todo lugar. Por ser Deus, ele é onipresente. A essência divina flui em todos os lugares, em todos nós estamos imersos no fluido divino. Então, embora nós não percebamos Deus, quanto mais inferior fomos, Deus está conosco sempre. E sempre estará nos vendo, nos ouvindo, nos sentindo. Então Deus nos conhece a cada um. Sabe das nossas necessidades, sabe das nossas potencialidades. Tudo Deus sabe. Deus está em nós, embora nós não consigamos percebê-lo. Então a compreensão de Deus, ela vai amadurecendo com a evolução do espírito. A visualização de Deus só vai ser possível quando o espírito alcança o grau máximo da sua evolução. Então aí nós chegamos à questão que Allan Kardec propõe aos espíritos superiores, em O Livro dos Espíritos, questão 625, onde ele pergunta assim: qual é o modelo de guia que Deus oferece à humanidade? Qual é o ser mais perfeito que Deus oferece à humanidade como guia e modelo? E a resposta dos espíritos superiores na questão 625: Jesus. Então Jesus é o espírito puro, é o espírito que vê a Deus, que ouve a Deus, a ponto de certo dia os apóstolos em torno de Jesus estarem ansiosos para falarem sobre Deus com Jesus, e um dos apóstolos pergunta: Mestre, tu nos tem falado tanto de Deus, do Pai, por que o Senhor não nos apresenta? E é interessante que nessa hora, nas traduções bíblicas, nós ouvimos Jesus dizer assim: eu tenho estado sempre com vocês e vocês dizem que não me conhecem. Vejam que interessante. Não era Jesus quem falava, era Deus quem falava através de Jesus. Os apóstolos perguntam a Jesus sobre Deus, e Deus responde através de Jesus: eu tenho estado sempre com vocês, e vocês perguntam onde eu estou. Então Jesus foi o médium de Deus. Jesus estava intimamente ligado a Deus o tempo todo. Por isso Jesus, a gente diz que é a materialização da vontade divina aqui na Terra. Ele é o ensinamento, o caminho, a verdade e a vida. Por isso nós precisamos conhecer Jesus. E nós vamos fazer isso na nossa próxima reflexão. Nós vamos fazer uma proposta muito interessante, muito simples, mas que eu considero assim, um grande aprendizado para mim, que estive estudando sobre os aspectos, as páginas do Evangelho,
qual é a visão de Jesus dada por aquelas pessoas que passaram por Jesus, que conheceram o Espírito puro aqui na Terra. É evidente que eu não vou citar todos, mas alguns exemplos. E nós vamos ver o que significa a presença de um Espírito puro no nosso mundo. Então até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos Espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.